Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 30 de novembro de 2025. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Isonomê TV. Bom dia a todos os presentes também. Espero que todos se encontrem bem. Também quero dar os parabéns para todas as pessoas que estão fazendo aniversário no dia de hoje, que possam ter um excelente dia junto dos seus amigos e familiares. Na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, estaremos realizando aqui na sede central o culto mensal do mês de dezembro. A transmissão terá início a partir das 8h15 e o culto acontece às 8h30 da manhã. Gostaria de convidar a todos que pudessem participar e poder assistir esse culto, tá bom? Hoje lemos o ensinamento A Prudência, a Sabedoria e as Dificuldades Insolúveis, né? Onde Mersama deixa claro que muitas pessoas se perguntam por que acontecem situações onde nos fazem sofrer, nos incomodam ou incomodam alguém, né? Na verdade, por que isso ocorre, né? Muitas vezes a gente não consegue encontrar, né, a solução daquilo, a causa daquilo, a verdadeira causa. Mas ele diz que normalmente isso acontece porque alguma coisa não está de acordo com a lei universal, né? Ou seja, de alguma maneira o homem transgrediu essa lei. Primeira coisa, para a gente não transgredir essa lei, precisamos conhecer qual é essa lei, né? Qual é essa lei universal que Mersama se refere, né? E, na verdade, para que a gente possa conhecê-la e para que a gente possa realmente praticá-la, nós temos que aprofundar na leitura dos ensinamentos, na leitura dos escritos divinos. É ali que a gente ganha sabedoria para poder entender o que é essa lei universal. E ele diz que quando alguma coisa acontece dentro de uma desarmonia, alguma coisa não está bem, se a gente fizer uma reflexão profunda, com um sentimento de prece, né? Muitas vezes a gente, mesmo fazendo reflexão, não consegue encontrar em que ponto que a gente está errado, aonde que precisa mudar. A atitude de prece é no sentido de ir diante do altar, de pedir a Deus, a Mersama, que nos mostre, que nos ilumine, que consiga enxergar, né? Fazendo dessa forma, fatalmente a gente vai conseguir encontrar, né? Mersama diz aqui, né? À medida que a luz divina, recebida por meio do jorei e da leitura dos ensinamentos, dissipar as nuvens espirituais e elevar nossa vibração, alcançaremos a compreensão do seu mais profundo significado e das causas desses impasses. Ou seja, se nós não estamos conseguindo enxergar o que precisamos mudar, é porque existem nuvens no nosso espírito, que não nos permitem enxergar, né? E aí, na prática, na leitura dos ensinamentos, no recebimento do jorei, como Mersama diz aqui, é que a gente vai se elevando e vai tirando essas nuvens. É como a gente querer enxergar quando tem neblina, né? Se a neblina está muito pesada, você não consegue ver. Ela precisa se dissipar para que você volte a enxergar. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, né? E isso também ficou muito claro, né? Na experiência de fé do Francisco Carlos Santos Castelo Branco, do Jorei Center Zona Leste, Piauí. Tudo bom, Francisco? O Francisco, ele relata que tem 51 anos, é messiânico há 19 anos, né? E ele guardava uma mágoa muito grande do seu pai, né? Que saiu de casa quando ele era ainda adolescente, né? Isso trouxe muitas dificuldades dentro do lar. Ele não conseguia perdoar isso que o pai havia realizado, né? Ele, com isso, tinha uma sensação de raiva, uma sensação de abandono, né? Também se envolveu com drogas, se envolveu com álcool, né? Não conseguia progredir financeiramente, né? E também ele conta que ficava chateado porque ele tinha uma filha que estava com 22 anos e a última vez que ele havia visto essa filha, ela tinha 2 anos de idade. Fazia 20 anos que ele não via a filha e a filha também não chamava ele como pai, né? Ou seja, ele também era algo que chateava muito ele.
Ele conta, né, que frequentemente era orientado a mudar seus sentimentos e atitudes. Contudo, ele não conseguia. Esse é o ponto, né? Ou seja, muitas vezes a gente até sabe o que precisa mudar, né? Sabe que aquilo não está sendo bom, esse sentimento, mas não consegue, não tem força para mudar. Não tem força por quê? Porque tem nuvens espirituais. Não consegue realmente ganhar a permissão de se elevar. Então ele fala que, com o objetivo, o ministro orienta ele, né? E fala que enquanto ele não mudasse esse sentimento de rancor, ele não ia conseguir se elevar. Ele não ia conseguir também elevar seus antepassados, porque nós temos essa relação conjunta com eles, ou seja, não tem como a gente crescer sem nossos antepassados crescerem. A gente cresce junto. Não tem como, né, a gente evoluir se eles não evoluírem. Então, esse sentimento de rancor acabava impedindo esse crescimento. Aí ele percebe então que ele, poxa, eu tenho que mudar, mas não consigo mudar, o que eu vou fazer? Ele falou, vou intensificar minhas dedicações. Aí ele fala que começa a ir na igreja todos os dias, receber jorei, fazer donativo de gratidão, ler os ensinamentos, dedicava em várias outras coisas, participou da dedicação de 20 dias no solo sagrado de Guarapiranga, né? E a partir daí ele conta que ele sentiu que alguma coisa mudou dentro dele. Ele estava mais dócil, né? Ele estava mais humilde, mais agradecido, né? E aí, isso foi em abril de 2023, né? Que começou esse início dessa mudança. E aí, no Dia dos Pais daquele mesmo ano, ele lembra que o pai dele também havia passado por uma situação semelhante, ou seja, o avô dele também bebia e havia falecido enquanto o pai ainda era adolescente, né? E isso havia causado muito sofrimento ao pai dele. Então ele resolve ligar para o pai, né? Tiveram uma conversa tranquila, marcaram o encontro que aconteceu alguns dias depois, e naquele mesmo dia, a filha, que há 20 anos não falava com ele, ligou para ele. Em 20 minutos ela já estava na casa dele, eles conversaram, né? Ela convidou ele para a formatura, que ela ia se formar em odontologia, que era muito importante a participação dele. Ou seja, interessante, né, Francisco, como uma pequena mudança, né? É algo pequeno, porém é interessante que a gente tem que ganhar permissão para mudar, não é? Parece simples, né? Parece simples a partir do momento que a gente já ganha força e percebe que tem que mudar, mas enquanto a gente não ganhou essa força, é algo muito difícil. Por isso que a prática dos ensinamentos, a leitura dos ensinamentos, o recebimento do jorei, as práticas messiânicas em si, é que nos fortalecem e nos dão força para que a gente possa de fato mudar. Parabéns, Francisco, por essa grande mudança, né? Acredito que não só o seu pai, a sua filha, como todos os seus antepassados também estão muito felizes com essa grande mudança, tá bom? Parabéns mesmo. Quero desejar um feliz domingo a todos e à noite voltamos a nos encontrar. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.